Nós vamos falar um pouquinho sobre um aplicativo que é chamado de SIPS Portal. Nós vamos entender o funcionamento, para que serve o SIPS Portal. Na realidade, o SIPS Portal ele é um aplicativo que ele gerencia recursos da licença, por exemplo, relacionado tanto com o CIMAC Web, como o CIMAC Desktop, como o CIMAC Box. O projeto CIMAC 360 é um projeto de consultoria. Então, tem camadas do projeto que ele é feito exatamente dentro do SIP Portal. Algumas configurações e assim por diante. E se você observar, o SIP Portal ele é um aplicativo que a estrutura dele, os dados dele ficam em nuvem, ele é baseado na nuvem, mas você tem uma instalação local dele na máquina. Né? Então, ele recebe um executado na máquina, mas toda a comunicação é feita em nuvem. Usa uma tecnologia diferente. O que o SIPS Portal ele faz? Gerenciamento da licença, por exemplo, o lançamento, a validação, manutenção, o próprio pagamento dos royalties, né? Porque ele é um produto desenvolvido para canais, para quem revende o CIMAC. Né? O usuário final não tem acesso ao SIPS Portal, apenas técnicos, né, relacionados com o CIMAC. E aí ele também gerencia os usuários do sistema, tanto o usuário do portal como o usuário do CIMAC Box e o usuário do CIMAC Web. São cadastrados dentro do SIPS Portal. A configuração também de uso, a base de uso do CIMAC Web, a parte da consultoria, ela é feita dentro do SIP Portal, por exemplo, o cadastro da empresa, o cadastro de perfil tributário, de operações, terminais, carteira de cobrança e outros são feitos, grade e outros são feitos dentro da estrutura do SIPS Portal. Não é feito utilizando a estrutura do CIMAC Web. Por quê? Porque o projeto CIMAC 360 é um projeto pensando em consultoria. Então tem uma camada que o usuário não tem acesso. A camada é o técnico ou o consultor técnico que vai ter acesso a essa camada. Uma outra situação que o CIMAC também, o SIP Portal, ele é utilizado é para o monitoramento, porque ele é ligado com o CIMAC Box. Então, a estrutura de monitoramento, acompanhamento da situação dos documentos fiscais, acompanhamento dos backups das bases de dados, porque o próprio CIMAC Desktop tem uma camada dele que já é em nuvem, a camada de comunicação. Então, o CIMAC Desktop ele vai na nuvem e busca algumas informações de validação, mas ele também sobe para a nuvem documentos fiscais, por exemplo, e o SIP Portal ele faz um monitoramento dessa documentação. Só que aí o cliente tem que ter a licença do CIMAC Box para poder usar a estrutura de monitoramento. Mas também o SIP Portal ele serve com suporte preventivo e corretivo. Tá? Porque se você, em algumas situações, mesmo sem o CIMAC Box, que ele detecta algum tipo de erro, esse erro já é automaticamente resolvido dentro da estrutura do SIP Portal. Porque é tudo em nuvem. Então, o que acontece? Na nuvem, o SIP Portal dispara uma ação automática e o CIMAC Desktop recebe essa informação, essa ação automática e executa. No caso do CIMAC Web, também existe esse tipo de automatismo, só que a ação já é feita em nuvem mesmo, porque o CIMAC Web já é uma estrutura que roda em nuvem, né? Já é nativa em nuvem. Uma outra situação também, no caso do suporte corretivo, você pode gerar ações, né? Gerar scripts manuais, fazer um ajuste no banco de dados, ou um ajuste quando um documento fiscal não está adequado. Então, tudo isso pode ser feito dentro da estrutura do SIP Portal. E, por último, o SIP Portal ele vai dar dados estatísticos de uso do CIMAC. Né? Também tem outros dados, como vencimento certificado, quem está acessando o sistema, como o sistema está sendo utilizado pelas empresas, quais são os recursos que as empresas mais utilizam, quais são as funcionalidades, para poder saber, até para o suporte se preparar para essa demanda em relação ao atendimento do cliente, né? Porque baseado naquilo que ele está usando, você consegue dimensionar que tipo de suporte vai ter que se prestar àquele cliente, se é um suporte no nível maior, se é um suporte no nível mais básico. Então, o SIP Portal ele foi feito para essa estrutura. Tá? Se você observar aqui, tem o SIP Portal aberto, então ele tem isso. Né? Então, é o sistema que você instala um executável aqui na máquina local e os acessos dos dados são feitos em nuvem. E aí ele tem esses menus com os recursos que são utilizados, que a gente vai ver no decorrer do nosso treinamento. Mas essa primeira parte é exatamente para a gente entender, ter uma noção, entender o funcionamento do SIP Portal.